A oposição no Senado e na Câmara Federal suspende o recesso parlamentar para, nesta segunda-feira, 29 de dezembro, protocolar um poderoso pedido de impeachment contra o Moraes, agora embasado nos causos e nas implicações supostas das relações de Moraes e família com o Banco Master, com Daniel Worcaro. Ontem, domingo, o Lauro Jardim, no jornal O Globo, trouxe aí as informações de que o Alexandre de Moraes era figura cativa em jantares em mansão do dono do Banco Master, Daniel Worcaro, em Brasília, uma mansão de 30 milhões de reais, etc, etc. Já ao tempo que sua mulher havia sido contratada já por 129 milhões de reais como advogada do Banco Master, o maior contrato da história do Brasil. Da história do Brasil. Muito bem. Meus amigos, o Moraes, não só o Moraes, mas também o Toffoli, e dizem que tem um terceiro e até um quarto no STF, são muito próximos, dizem aí, das figuras do Banco Master, do Daniel Worcaro. É isto. A oposição, então, está fazendo o papel dela, ainda de maneira menos poderosa do que poderia ter sido esse tempo inteiro, mas está fazendo. Vamos ver no que dá. Eu não digo só a apresentação desse pedido de impeachment, mas a suspensão do recesso parlamentar por parte, pelo menos, da oposição. Veja, há um sinal. Dizem que os elefantes sentem, de alguma forma, quando vem um grande tsunami. E aí, os elefantes começam a subir para áreas mais altas da topografia do ambiente. Se vocês abrirem os portais dos principais veículos de comunicação do país, nós temos aí, nesses últimos dias, uma coisa bem diferente do que foi desde 2021 para cá. O quê? Qual a diferença? Agora, toda a chamada grande mídia, que depois se auto-intitulou consórcio de mídia, consórcio de imprensa, toda a grande mídia, você abre esses portais, há um exército de colunistas, articulistas e jornalistas deles, da mídia marrom, da grande mídia, da mídia antiga, antiquada, atacando o Moraes e o Toffoli, mas atacando no sentido de demonstrando fatos que demonstram que essa justiça está bastante doente, já está bastante injusta, bastante complicada. E não é só o Moraes e o Toffoli. Vamos analisar esta matéria que o Pleno News está trazendo. A oposição suspende recesso parlamentar para pedir impeachment de Moraes. O novo pedido é sobre a associação do ministro com o caso do Banco Master. A oposição resolveu interromper o recesso parlamentar para pressionar pelo impeachment de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre os próximos passos, o líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva, eu já fico um pé atrás, que militar só tem feito bobagem quando está com mandato político, né? Deviam desistir, inclusive. Marcou uma coletiva de imprensa para segunda-feira, às 14 horas, na Câmara dos Deputados. Disseram eles, estaríamos suspendendo o recesso parlamentar porque não é possível permanecer inerte diante do tamanho absurdo institucional que o Brasil vive. Os trabalhos do Congresso se encerraram em 19 de dezembro e com retorno apenas para o mês de fevereiro. Vive inababescamente. Nesta sexta-feira, o senador Magno Malta também protocolou um ofício pedindo a suspensão do recesso parlamentar. O documento solicita apuração pública de fatos envolvendo Moraes e o Banco Master. O ofício é encaminhado ao presidente do Congresso e pede medidas de fiscalização no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo Malta, o objetivo é garantir transparência e preservar a confiança nas instituições. Percebam bem. O deputado Cabo Gilberto Silva também convocou senadores da oposição a apoiar o pedido de impeachment apresentado pela senadora Damares Alves. Moraes é acusado, pelo menos em relação ao caso do Banco Master, da prática de crime de advocacia administrativa, após o ministro supostamente procurar o presidente do Banco Central, Gabriel para interceder em favor do Banco Master, ligado ao empresário Daniel Worcaro,
em casa de quem janta, em mansão de quem janta. Em nota, Moraes afirmou que o assunto tratado foi a Lei Magnitsky, ainda que tivesse sido apenas Lei Magnitsky, não poderia, porque ele próprio era o apenado, era a parte apenada pela Lei Magnitsky. Como é que ele foi então conversar, e tantas vezes que ele buscou a conversa do presidente do Banco Central para falar sobre Magnitsky? Veja, a coisa está tão errada que todas as emendas saem piores do que os sonetos, ou o soneto do Toffoli. Todas as emendas, tentativas de emendas, saem piores do que este soneto do Moraes, não é verdade? Pois é, mas vocês estão vendo? Mas eu quero abrir aqui uma... Como está... Agora há pouco eu abri o jornal O Globo. Praticamente, como eu disse, todos os articulistas estão indo para cima do Moraes, do Toffoli e do STF. Vejam, eles só estão fazendo jornalismo. Agora eles estão fazendo, né? Por que não faziam antes? Quem determinou que não praticasse o jornalismo antes, e quem determinou que praticasse agora? É só uma curiosidade, porque isso pouco importa. O que importa é o resultado prático. Vamos parar de ficar tentando achar cabelo na cabeça de ovo. Não há. Vocês já viram que não há. Um jantar com Moraes na casa de Vorcano, diz Lauro Jardim. Bravura não era o forte... Não, aqui é outra coisa. Direita tem presa... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Não, na verdade, o que eu quero mostrar é... Ah, não, mas aqui tem. O Globo quer trazer um negócio da Mira Leitão. Eu quero trazer um negócio da... PF investiga Banco Master e fundos de previdência do Rio de Janeiro e do Amapá. O Banco Master está envolvido numa série, supostamente envolvido numa série de irregularidades, envolvendo um monte de coisa. Olha aqui a Miriam Leitão. Justiça vai anistiar crime financeiro? A Miriam Leitão está apertando. E aí, Toffoli e STF, vocês vão aliviar para o povo do Banco Master, que é indício fortíssimo de que praticaram crimes financeiros? Não anistia o pessoal, os velhinhos e velhinhas do dia 8, mas anistiam o Vorcaro, é disso que se trata. Merval Pereira já está dizendo que o STF, os ministros do STF estão descontrolados. Descontrolados. Mas se você analisar, se você pegar aqui a Folha de São Paulo, olha que o Grupo Folha ajudou a instaurar essa democracia que está nos sucumbindo. Olha aqui, o que eu dizia para vocês, olha aqui, ó, todos indo para cima, todos os articulistas, na edição atual da Folha de São Paulo, todos os articulistas e colunistas indo para cima do STF e do Moraes e do Toffoli. Olha aqui, Hélio Gaspari, Galípolo, que é o presidente do Banco Central, está numa sinuca de bico com o caso Master. Por quê? Porque ele sabe para que Moraes procurou ele, mas ele está sendo pressionado a dizer que não foi para aquilo, foi para Magnitsky. Mas ao mesmo tempo ele é pressionado pelo óbvio ululante, que é a realidade, e quem está apontando a realidade para ele, e lembrando a realidade, é o próprio setor financeiro. Lígia Maria, críticas a Malu Gaspar tentam depreciar o jornalismo. Que estão criticando Malu Gaspar de O Globo, que está trazendo essas revelações contra Moraes, e aqui a Lídia Maria indo em solidariedade à sua colega. Tem uma mulher chamada, acredite ou não, chamada Alexandra Moraes. Ela é ombudsman da Folha de São Paulo, né? Que triste para ela esse nome. Todo cuidado nesses tempos, né? Todo cuidado com o caso Banco Master, pouco, está alertando aqui a homônima de Moraes, né? Luiz Felipe Pondé. Supremo engole, sorrindo, os outros dois poderes. A mídia mudou. E por que eu acho que a coisa agora pode ser diferente? Porque está havendo agora o que sempre faltou desde 2021 para cá. A mídia está denunciando as coisas que ocorrem. Antes disso, o que se tinha? Meia dúzia de gato pingado da direita.
A mídia, não nos interessa o interesse da mídia nesse momento. O que interessa é que ela está se alinhando com o que o Brasil precisa, que é derrubar aqueles que estão ferrando as instituições. Derrubar pelos meios democráticos, ok? Ok? Bom, para finalizar, eu quero trazer reclames dessa mesma mídia. Ouçam bem aí. Ouçam bem aí. Como se diz, vão ouvindo, vai ouvindo. Vai ouvindo. Isso aqui é o pessoal do Portal Burrol. Ainda em relação ao Banco Master, descendo a madeira no José Dias Toffoli, que está fazendo de gato-sapato o Banco Central. Exato. E inclusive hoje a gente teve uma notícia que saiu na Folha, dando conta do seguinte, que o Banco Central vai haver uma cariação no próximo dia 30. Gente, a gente já mudou de assunto, tá? Estamos agora falando aqui de Banco Master. Vai ter uma cariação que vai entre, né, quem vai participar. Isso por determinação do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Vai haver uma acariação, a investigação está no começo, não houve nenhum depoimento ainda, e ele decidiu já fazer uma acariação entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. O que o Banco Central pediu ao ministro Dias Toffoli? Pediu que ele detalhe em que condição o diretor, Ailton de Aquino, vai prestar esclarecimentos à corte sobre as investigações que envolvem o Banco Master, né? Para você se lembrar, o Banco Central decretou o fim do Banco Master, né? Ele terminou com a cooperação do Banco Master, porque ele detectou que havia problemas de lastro. O Banco Master estava com problema para honrar seus compromissos, para pagar as pessoas que estavam investindo nos seus títulos, e ao mesmo tempo detectou uma fraude de 12 bilhões de reais envolvendo títulos que iam ser comprados ali, que estavam sendo negociados com o BRB, o Banco de Brasília. Agora, o Banco Central questionou qual o motivo de Toffoli considerar como tão urgente essa cariação, que precisa ser realizada durante o recesso judicial, mal tendo começado a correr a investigação e antes mesmo de qualquer depoimento ter sido prestado. Além disso, perguntou os pontos controversos que serão tratados durante a audiência, e isso foi tema de uma coluna sua, né, Couto? Uma coluna que foi publicada hoje pelo UOL, e que mostra esses vários absurdos das decisões em série do Dias Toffoli, que é um velho amigo, mas que está pisando na bola. Aliás, eu falei que ele pisou com os 2 pés na jaca, né? Vocês veem isso? Esse homem tem mais de 80 anos, esse tal desse coxo, é jornalista do UOL. Está dizendo que o José Dias Toffoli, é velho amigo dele. Dias Toffoli tem quase a metade da idade dele. Como é que ele se tornou amigo do Dias Toffoli? Por quê? Porque o poder tem cheiro. Meu Deus. Bom, mas de qualquer maneira, o caso é tão grave, a postura do Toffoli, as condutas do Toffoli no STF, que até o velho amigo de Toffoli aqui, esse jornalista, o Coxo, está dizendo que o Toffoli pisou na bola. É a maneira deles, por enquanto ele está dizendo que pisou na bola. Já ele vai dizer com todas as palavras, dá nome aos bois. Uma atrás da outra. Primeiro ele avocou o caso para ele, né? Depois de ter viajado para o Peru para ver jogo da Libertadores, no jatinho que estava advogado do Master, né? Aí avocou o caso para ele e decretou sigilo total, absoluto e sem prazo determinado. E agora com essa história da cariação, em pleno recesso, véspera de Natal, é um conjunto da obra que, pelo amor de Deus, e ele não dá explicação nenhuma, né? Veja que ele não dá nome aos bois, ele está ainda tratando o Toffoli como amigo, mas já está demonstrando que o amigo está fazendo coisas bem comprometedoras, né? Bem comprometedoras. Dê seu like, inscreva-se, confira suas inscrições, porque eles retiram as suas inscrições na calada da noite. Reinscrevam-se, compartilhe este vídeo. Nunca se esqueça de compartilhar com pelo menos uma pessoa. O canal precisa ir a mais gente. A setinha do compartilhar está próximo da aba Seja Membro. Deixe comentários construtivos.
Não se exceda em palavras inadequadas, segundo a cartilha da democradura, para seu próprio bem e segurança, inclusive. Bom, o que mais? O like é muito importante, como sempre, é o seu pedágio aqui no canal. Meus amigos, se aparecer a tecla hypar, clique em hypar, para que esse vídeo chegue ainda a mais pessoas. E esse é o dia em que você pode se tornar membro deste canal. Aqui mesmo, na aba Seja Membro. Vá na aba Seja Membro, clica, descubra como funciona e torne-se membro.